Energia solar e eólica. Duas fontes de energia limpa e renovável que transformariam um futuro verde no futuro transparente. Ventos são deslocamentos de ar das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão e são diretamente influenciados por outra fonte importantíssima que estaremos a seguir. Desde a antiguidade, ele é utilizado pelo homem, principalmente nas embarcações movidas a vela e moinhos que transformam a energia do vento em energia mecânica, utilizada na moagem de grãos ou para bombar água. Hoje é considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, principalmente por não se esgotar e ser limpa. Em alguns países, ela representa uma porcentagem significativa das necessidades energéticas. Na Dinamarca, por exemplo, esta representa 23% da produção, na Alemanha 6% e cerca de 8% em Portugal. Como é gerada por grandes turbinas, mais conhecidos como aerogeradores, em formato de catavento, são colocadas em locais abertos e com boa quantidade de vento. Mas espera aí, o que é um aerogerador? Como ele funciona? Qual é o seu tamanho? Aerogeradores são hélices gigantescas ligadas a bases que podem chegar a 40 metros de altura. Essas hélices, muito semelhantes a cataventos, são ligadas a motores que transformam a energia cinética dos ventos em energia utilizável, pois as partículas gasosas em suspensão movem as pás, que, ligadas ao motor, geram energia elétrica. Você sabia que pode ter um desses em casa? É claro que o rendimento não vai chegar nem perto de um parque eólico, e você também não precisa construir 40 metros verticais de paliteiros em seu terreno. O que é compatível é um microaerogerador, que ligado à sua casa e a uma rede de transmissão, te forneça um percentual de energia que possa reduzir bastante a sua conta de luz, além de ajudar o planeta inteiro. Lembrando que as regiões favoráveis à instalação de geradores eólicos não são todas. Eles podem ser colocados em terra ou até mesmo no mar, desde que a região possua ventos frequentes, de em média 15 km por hora. O Brasil é um dos países de grande potencial, com os chamados ventos educados, constantes e lineares, que podem ser facilmente explorados sem desgastar as turbinas, e além de poder ser considerado o país da América Latina com a maior capacidade de produção de energia eólica.
Em 2013, encontrava-se na 13ª posição no ranking dos países com maior produção desta. Apesar disso, atualmente, apenas 1% da energia gerada no mundo provém deste tipo de fonte, mesmo com um tamanho potencial para exploração. Os países que mais geram energia eólica são, em primeiro lugar, a China, com quase 1/4 de toda a utilização. Em segundo, os Estados Unidos, seguido de Alemanha, Espanha e Índia. E esses países estão saindo em vantagem mundial, porque olha só alguns dos benefícios dela. O vento não emite gases poluentes, nem gera resíduos, diminui a emissão de gases de efeito estufa, são compatíveis com outros usos e utilizações do terreno, como a agricultura e a criação de gado. Cria emprego e gera investimentos em zonas desfavorecidas, pois pode ser colocado em qualquer região, contanto que exista o vento compatível. Ele também reduz a elevada dependência energética do Estado em relação ao exterior. Reproduz menores penalizações por cumprir o protocolo de Kyoto, o que é densamente benéfico não apenas para o Brasil, mas para o mundo como um todo, pois o sonho de um mundo mais limpo não precisará estar mais presente apenas nas ideias. Além disso, os aerogeradores não necessitam de abastecimento de combustível e requerem escassa manutenção, possuem excelente rentabilidade de investimento e o melhor, não precisamos comprá-la, ela é grátis e infinita, não acaba. Eu só ouvia falar em eólica quando via televisão, de repente o vento soprou e muito forte, viu? Mais forte. Que eu até pude imaginar que ele soprasse aqui. Foi uma transformação, foi um passo, foi um progresso. A energia gerada por vento só nos trouxe benefício. Depois de pronto, todos podem ver uma energia limpa, né, cara? Não prejudicou nada. Na minha opinião, ficou até mais bonito, eu posso dizer. A evolução do tempo traz coisas que a gente desacredita, não é assim? Até porque chegou agora a oportunidade da gente precisar do vento que a gente nunca sonhava com ele. O cara acordava às vezes de manhã, tinha que sair na rua, aquele ventão frio pra caramba. O cara espraguejava bastante, hoje não. Quando não tem vento, fica triste. Ventos que trazem mudanças, né? Mudanças importantes para a cidade, para a cultura da cidade. Mas agora a gente está vendo que o vento traz melhora. Quanto mais vento, mais desenvolvimento, mais vida boa, mais melhora para todo mundo. O vento da inovação. E agora, entenderemos como funciona uma outra fonte nos mesmos moldes da primeira. O Sol é essencial à vida na Terra, literalmente essencial, pois sem ele plantas não produzirão seu alimento e nem o ar vital aos animais. Ele também é responsável por aquecer a superfície terrestre e, com isso, aquece camadas de ar, que mudam de densidade. Isso faz com que ocorra uma guerra de pressão entre massas de ar quente e ar frio, chamada de vento. A energia solar é proveniente da luz e do calor dessa fonte vital, que pode ter sua obtenção de forma direta ou indireta. A forma direta de obtenção se dá através de células fotovoltaicas, onde a luz solar, ao atingir as células, incide sobre os átomos, proporcionando a emissão de elétrons, que gera corrente elétrica. Enquanto para a forma indireta, é necessária a construção de usinas em áreas de grande insolação, pois a energia solar atinge a Terra de forma tão difusa que requer captação em grandes áreas. Nesses locais são espalhadas centenas de coletores solares. Normalmente, a energia solar é utilizada em locais mais isolados, secos e ensolarados. Em Israel, por exemplo, aproximadamente 70% das residências possuem coletores solares. Ela é outro exemplo de fonte limpa e renovável, pois não polui o meio ambiente e não acaba. O aquecimento de águas nas casas também é bem comum, visto que ter esta fonte de energia limpa e renovável traz diversos benefícios, como aumentar a segurança energética dos países através da dependência de um recurso inesgotável e independente de importação, o que aumentará a sustentabilidade, reduzirá a poluição, os custos das mudanças climáticas e manterá os preços dos combustíveis fósseis mais baixos. Ela também pode ser utilizada em todo o mundo, sendo que, quanto mais perto do Equador,
mais radiação solar pode ser captada. O Brasil, mais uma vez, é de uma excelente potencialidade para o uso de mais um futuro transparente, pois possui uma área de vasta e intensa radiação solar. Os benefícios do sistema fotovoltaico, quando integrados às edificações urbanas e interligados aos sistemas de distribuições, são maiores ainda. Existe um sistema de acordos entre os que possuem painéis em suas casas e a rede de transmissão interessantíssima, que consiste no seguinte: a rede elétrica tem a informação da quantidade de energia que você produziu e a que você consumiu. Se a produzida for maior do que a consumida, você recebe o excedente em forma de bônus. Isso já é possível no Brasil desde o ano passado, quando a ANEEL regulamentou as regras da microgeração distribuída de energia. Quem instalar, por exemplo, placas fotovoltaicas ou aerogeradores no telhado ou no quintal de casa e produzir em algum momento mais energia do que consome, poderá fornecer o excedente para a distribuidora local. O equipamento registra a quantidade de energia gerada pela residência. O excedente é convertido em reais, que viram desconto na conta de luz, e ela pode sair até de graça. O morador de um condomínio em Brasília decidiu colaborar com a saúde do planeta, produzindo em casa a energia elétrica que consome. Além de beneficiar o meio ambiente, ele também ganha com a economia na conta de luz. Com a instalação de painéis fotovoltaicos, o empresário Carlos Tiusso transformou a cobertura da garagem de sua casa em uma micro-usina geradora de energia elétrica. Na verdade, tudo isso começou quando a ANEEL editou a Resolução 482, permitindo que o consumidor injetasse energia na rede pública. Isso me animou a instalar esse sistema, porque a partir daí se viabilizou, em termos de custo, essa instalação. Segundo o empresário, esta forma de produzir eletricidade pode trazer grandes benefícios para o país. Traz um benefício para toda a população, porque eu estou utilizando uma fonte renovável de energia. Esses módulos são feitos à base de silício, segundo o material mais abundante na face da Terra. E também porque hoje a gente tem ouvido muito sobre o risco de apagão. E o momento em que há a maior demanda de energia hoje é entre as 14 e 16 horas, o momento em que esse sistema mais está gerando energia e distribuindo na rede pública. O investimento na instalação dos equipamentos é recuperado em até 8 anos e, por terem grande durabilidade, chegam a proporcionar economia na conta de luz por várias décadas. Após a instalação do sistema, eu consegui uma redução de 70% na conta de luz. Eu pagava em torno de R$ 360 e agora eu pago em torno de R$ 100. Os módulos têm garantia de 25 anos, mas a vida útil dele é superior a 30 anos. Então eu espero que por esse tempo eu utilize esse sistema. Carlos Tiusso ressalta ainda a eficiência desta forma de produção energética. Que existe uma grande complementariedade entre a fonte solar e a fonte hidrelétrica. Nos momentos em que as represas estão mais secas, que são nas épocas de pouca chuva, são os momentos em que esses sistemas mais estão gerando energia. Inclusive foi elaborada uma pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que chegaram à conclusão de que se várias residências utilizassem esse sistema, aliás, apenas as residências com telhados aptos a receber esse sistema, já poderíamos ter uma geração de energia equivalente a 3 Itaipus. Segundo o professor Rafael Chiaiani, da Universidade de Brasília, que possui doutorado em energia solar, o Brasil é um excelente lugar para a geração de energia elétrica limpa. O Brasil é um país muito abundante em sol. E esse sol pode ser transformado em energia elétrica. Então, em vez de você ter hidrelétricas que vão alagar florestas ou usinas termoelétricas que soltam muita fumaça, você pode ter na sua casa um sistema limpo de geração de energia. O fato de você gerar energia elétrica utilizando a energia solar, que a gente tem muito abundante aqui no país, faz com que você contribua diretamente para a melhora do meio ambiente. O especialista explica como o sistema pode reduzir o valor da conta de energia. Você precisa entrar em contato com a distribuidora de energia local e pedir para instalar um medidor bidirecional, onde vai medir a quantidade de energia que você consumiu e a quantidade de energia que você devolveu para a rede elétrica. E com isso você tem um abatimento na sua conta de luz. O professor conta também o que fazer para ter essa novidade em casa. Utilizando placas de silício
chamadas placas fotovoltaicas, você pode colocar no telhado da sua casa, sem ocupar nenhum espaço, um local até meio escondido, que não vai nem afetar a arquitetura da sua casa, e elas vão gerar eletricidade diretamente para sua casa. O raio solar bate nesse painel e, sem fazer barulho, sem emitir nenhum gás, ele gera eletricidade para sua casa. Se você passa o dia fora de casa, você trabalha, seus filhos vão para a escola e a casa está vazia, sempre que tem sol ele gera eletricidade, e essa eletricidade pode alimentar a casa dos seus vizinhos, por exemplo. Tecnologias como esta estão se difundindo rapidamente pelo mundo, trazendo mais esperança de que em um futuro próximo teremos um planeta muito mais sustentável. Imagina que maravilha se todos investíssemos nisso e, ao invés de pagarmos pela luz, receberíamos por ela. Além disso, contribuiria com a redução de perdas por transmissão e distribuição de energia, já que a eletricidade é consumida onde é produzida. Os maiores produtores de energia solar são Japão, Estados Unidos e Alemanha. Se essas fontes de energia têm tantos benefícios, são inesgotáveis, existem em demasia, são limpas, de graça e não poluem, por que ainda não resolvemos com elas a crise energética? Por que o Brasil ainda não se tornou o país mais limpo do mundo? O que tem de errado em utilizar o que a natureza nos oferece e ainda ajudá-la com isso? A energia solar e eólica são hoje responsáveis por menos de 2% da geração de energia, pois, apesar das vantagens, este aproveitamento apresenta também desvantagens e impactos. Para uma fonte de energia ser barata e útil, todo o processo de sua captação também deve ser. Apesar de serem fontes grátis, o custo de captação, por outro lado, é bem elevado. A fabricação e instalação dos painéis solares e dos geradores eólicos é tão cara que duvida-se da capacidade de obtenção de lucro através delas. E claro, como o mundo capitalista nos põe o dinheiro à frente do que é bom, jamais relevaríamos essa parte. Até porque, comparando-nos com as outras fontes não limpas de energia, como o petróleo, a hidrelétrica e o carvão, elas são bem caras. Os materiais necessários para os painéis são muito específicos e precisam de processos de refinamento e purificação que não estão a preço de banana, assim como os que produzem os aerogeradores, que não têm eficiência nenhuma se não forem utilizados em grande quantidade. Outro problema se desenvolve em relação à concentração de energia e à intermitência dessas fontes. Nem sempre o vento sopra na mesma intensidade e a energia do Sol não pode ser captada 100% do ano. Para ser mais real, apenas 19% da energia solar que incide na superfície pode ser aproveitada, e as plantas utilizam diretamente essa energia no processo de fotossíntese, o que faz com que muitas regiões com grande capacidade de captação dessa energia, por serem boa parte recobertas por florestas, não possam usufruir com toda a potencialidade da mesma. Levando também em consideração os equinócios e solstícios, que mudam a inclinação da Terra em relação ao Sol, alguns países se tornam muito impotentes na utilização dessa fonte, como podemos tomar como exemplo a Finlândia, que no inverno apresenta apenas 6 horas de sol. Além disso, a fonte eólica provoca um impacto visual e sonoro, principalmente para os moradores ao redor dos parques, e gera grande modificação na paisagem, e impacto sobre a biodiversidade local, incluindo aqueles sobre a imigração das aves. A dificuldade de armazenamento da energia solar e eólica também se torna um empecilho muito grande, visto que essas não podem ser estocadas e armazenadas para aqueles momentos de menor produção, enquanto todas as fontes sujas podem ser estocadas. Vendo então os dois lados da moeda, é compreensível que fontes limpas e de graça não poderiam ser esse sonho todo citado no início da apresentação. Nada é de graça, tudo tem seu preço e assim se faz a energia.
Apesar disso, com o preço absurdo que se paga pela eletricidade, poderíamos tirar muitos benefícios das fontes limpas. Look at this electric bill! I'm not made of money! I'm made of man made in a skeleton! It's time to unplug these vampire appliances that plunge their prongs into our creamy white outlets to quench their unholy thirst for electrons. Lamp? Computer? Jacob's ladder? What the? How long has this been running? Dad, while I agree reducing consumption is great, it's hard to make permanent changes in your lifestyle. Are you calling me fat? No. I am suggesting you consider cheaper alternate sources of energy. Alternative Energy Expo. Where there's expos, there's free frisbees. Let's roll. But we better make sure Roberts don't know we're out. Come on, let's go. What are you waiting for? Come on. Do they think I'm like an idiot? I'm going to enjoy pooping on their carpet. What? You... Hey, you son of a... Now, on to the next funny booth. Solar power is a bright idea. Yeah, so is getting a real job. Dad, I found what you're looking for. A churro you can eat in the shower? Good dog friendlies, behold to you wind, the energy that powers Denmark. Well, I'm not usually one to take the word of a Dane. Plus, how can I afford it? Well, there are tax credits, government rebates. It will pay for itself in 12 to 18... months? Lifetimes. Tie it to my car and you got a deal. Lars, get the twine! You will not regret this. I'm starting to regret it already. Too late. Lars got the twine. No. Dad, you are leading the way in clean energy. Yep, I Al Gored it pretty good. Where's my Grammy for audiobook narration? It's making our meter run backwards. Oh my goodness! It means we're traveling back in time! I can warn President Lincoln to dump his wife before she goes crazy! Dad, all it means is we're providing power to the electric company. Oh, that's just great! I discover electricity and they want to take it from me. Hello, local utility! You greedy bastards have gouged Homer Simpson for the last time! We will cancel your account, sir. The Simpsons are off the grid! And so far, it's going great! Yeah! Gentlemen, tonight's game is brought to us by something special. The kite's best friend, the flag's partner in patriotism. You've seen cherubs blow it from map corners. The wind! Yeah, blow me some sports. Let's fight for the ramparts we... Or the ramparts we what? Don't worry, I'll go see what's wrong. What the? Who turned off the wind? Dad, if we're really off the grid, then we won't get power when the air is still. Oh, well, I'm not crawling back to big electricity. From now on, the Simpsons are living intermittently. Smoothie is a lumpy. The wind may have stopped working, but my brain never does. Check it out, gang! Vendo que seu custo seria recompensado futuramente com o desenvolvimento de uma sociedade pendente à sustentabilidade, pois
Em cada hora de consumo elétrico, 5 minutos são de produção eólica. A energia eólica excedente pode ser utilizada em carros elétricos. BNDES tem aumentado o incentivo a empresas brasileiras interessadas em projetos de energia eólica. Em uma utilidade prestes a começar a ser utilizada, pode-se citar recarregar bateria de celular. Ela consiste na instalação de miniaturas de moinhos de vento ao redor da capa do dispositivo móvel. Com a ideia, seria possível recarregar o celular balançando-o para tentar criar uma brisa, ou então colocando para fora de um carro em movimento, para que os geradores se alimentem dos ventos. O futuro não precisa ser verde, ele pode ser transparente. We are the reckless, we are the wild youth, chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth, that one will die before he gets there. You're still bleeding, you're the lucky ones, 'cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from the flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. Most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing them. But I'm forever missing him. She broke your heart again, so now you're gonna come and see me. We're back to the start again. When's she gonna set me free? I've been there time and time again. The girl's no good for me and you. She hurts me too. She broke your heart again. I heard she broke your heart. Well, that girl's a heartbreaker.
she broke your heart. Well, that girl's a heartbreaker. Qualities that I have yet to see, but in my eyes she's done us wrong enough times for you to side with me. Well, that girl's a heartbreaker. Produzir a própria energia está se tornando um bom negócio no Brasil. Já tem gente ganhando até desconto na conta de luz. É a Coluna Sustentável, com André Trigueiro. Que tal produzir você mesmo a energia consumida na sua casa? Se a fonte for limpa e renovável, como o sol ou o vento, é possível que você ainda tenha excelentes descontos ou mesmo deixe de pagar a conta de luz. Isso já é possível no Brasil desde o ano passado, quando a ANEEL regulamentou as regras da microgeração distribuída de energia. Quem instalar, por exemplo, placas fotovoltaicas ou aerogeradores no telhado ou no quintal de casa e produzir em algum momento mais energia do que consome, poderá fornecer o excedente para a distribuidora local. O equipamento registra a quantidade de energia gerada pela residência. O excedente é convertido em reais, que viram desconto na conta de luz, e ela pode sair até de graça. Por essas duas placas solares no telhado, o casal que vive nesta casa no Rio de Janeiro pagou R$ 6.500, incluindo a instalação. Graças ao sol, será possível ligar a televisão, geladeira e as muitas luzes da sala. Será que vale a pena? Em 7, 8 anos a gente acredita que se paga e a vida útil das placas é de 25 anos. Então, a gente ainda tem esse excedente todo de tempo para até no futuro estar investindo em mais placas e contribuindo com geração de energia para a rede da Light e barateando ainda mais a nossa conta de luz. O proprietário desta casa em Brasília foi mais longe. Investiu mais de R$100 mil em uma micro-usina solar. São 40 placas fotovoltaicas, o suficiente para abastecer 5 residências típicas de classe média no Brasil. Se o sol é forte, você consegue produzir mais energia do que você consome, essa energia vai para o sistema de distribuição. É um sistema de crédito e débito. Você produziu mais, gera um crédito. Você consumiu, consome esse crédito. Produzir energia suficiente para abastecer a própria casa ou empresa tem justificado o aparecimento de novos negócios no Brasil. Nesta pequena fábrica em Maricá, a aproximadamente 40 quilômetros do centro do Rio, já foram fabricadas e vendidas mais de 500 microturbinas de vento como essa daqui. Esse é o modelo convencional, parece um ventilador de teto maior. Agora, a grande vedete da linha de montagem é essa microturbina vertical. A grande vantagem dela é captar diferentes correntes de vento a partir de um mesmo ponto. Nós trabalhamos com vários nichos de mercado. Tá? Telecomunicações é importante para a gente, o uso em plataformas de petróleo, em terminais, começa a ficar significativo para a gente. Nós temos uma clientela espetacular de universidades, nós estamos presentes em 60 universidades, mas o nosso público é quem precisa de energia ou quer gerar sua própria energia. A fábrica produz 12 turbinas por mês. O custo varia de R$ 4.500 para os modelos menores até R$ 45 mil para os aerogeradores capazes de abastecer até 3 residências de uma só vez. Um dos primeiros clientes foi seu Edson. A energia do vento é armazenada em baterias que asseguram metade da energia consumida na casa. A região aqui é muito deficiente no atendimento de energia elétrica. Falta muita luz aqui. Então, esse aparelho nos dá a satisfação de ter, no momento de falta de luz, a minha casa está toda iluminada.
Além disso, tem aproveitamento de energia elétrica para aparelhos eletrodomésticos. Deu economizar em torno de R$200 a R$250 do aparelho. Pelas contas da ANEEL, existem hoje 39 microgeradores de energia oficialmente registrados, 20 projetos solares, 18 projetos eólicos e 1 de biomassa. Outros 100 projetos estão em fase de implantação. Nossa expectativa é que nos próximos 5 anos a gente tenha aí em torno de 30 mil pontos instalados no Brasil todo. 30 mil pontos de microgeração equivaleriam a 2,5 gigawatts de potência, o suficiente para abastecer uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Na medida que você aumentar a participação da geração distribuída na matriz energética brasileira, você pode postergar investimentos na geração de grande porte, como Santo Antônio, Giral, etc. Um país em que a população passa a produzir a energia que consome e ainda se beneficia disso. O Brasil do futuro começa a virar realidade. I loved you all my life, don't fall asleep without me tonight. They stole the wings from your shoulders, flex your arms, rest your muscles on my honor. Now we creep through streets every night, through the windows leaning out the side, ride the roller coaster, we don't hold back, hide our face 'cause people